vivi um milagre extraordinário. O pastor pôs a mão em mim, eu fui curado de uma doença que não houve médico na face da terra que me pudesse curar. Pastor Pedro Medina. Eu fico pensando em tantos homens que construíram uma vida com Deus, deram o seu sangue, morreram por causa do Evangelho, deixaram um legado, e quantos dos seus filhos e netos desprezam a história dos seus pais e vão para o mundo? Pessoas inconsequentes. Esaú perdeu tudo, porque o importante para ele era viver o hoje. O importante para ele era o prazer de agora. Ele não planejou com quem que ele ia casar, ele não olhou para os pais e pediu aprovação, ele não quis honrar a história do seu avô, ele não quis construir uma família para Deus. Ele não quis deixar um legado na terra, ele estava pouco se lixando para essas histórias. Que Deus falou com o meu avô, estou nem aí que Deus falou com o meu avô Abraão. Sabe quem era apaixonado por isso? Jacó. Jacó, ele ficava lá, ai meu Deus, o Deus do meu avô, olha quantas maravilhas Deus falou com o meu avô, olha que Deus vai nos dar uma terra, que Deus vai nos dar um povo, em nós será bendita todas as nações da terra. Jacó era apaixonado pelos projetos de Deus. Ei, você é mais apaixonado pelos projetos de Deus ou pelo prazer da vida? Deus queria que o sobrenome dele fosse Deus de Esaú, mas para ele, isso, para Esaú, não significava nada. Tem pessoas que simplesmente desprezam as promessas de Deus. Tem pessoas que trocam tudo que Deus falou para ela por uma noite de prazer. Tem pessoas que trocam tudo que Deus falou para ela por coisas que acabam aqui na terra, que são meros prazeres. Só vai ser grande, só terão grandes promessas de Deus aqueles que prezam pela vontade de Deus, aqueles que acordam desde manhã e dizem: o meu objetivo na vida é fazer a vontade de Deus. Se você quer blindar tudo que Deus prometeu para a sua vida, você precisa aprender com os homens que tinham as maiores promessas e perderam tudo. Caim perdeu tudo porque não amava a Deus de verdade, eles eram simplesmente religioso, e ele começou a ter inveja de quem servia a Deus de verdade. Cã perdeu tudo porque desonrou seu pai no único momento de vulnerabilidade do seu pai. Em vez dele cobrir a nudez do pai, ele expôs o pai, ele desonrou o pai, desonrou a sua autoridade espiritual. Esaú perdeu tudo, perdeu de ser o sobrenome de Deus. Você tem noção disso? Perdeu de que a Bíblia inteira falasse o nome dele, porque ele queria casar com uma mulher pagã, para ter uma noite de prazer e comer um prato de lentilha, porque ele estava pouco se lixando para as promessas de Deus. Você sabia que a maioria das pessoas estão um pouco se lixando o que Deus quer? Ah, que promessa, que 50 nações, que ganhar alma para Jesus. Eu vou alugar uma lancha e vou curtir. Eu vou fazer uma viagem. Negócio de igreja, consome a gente. Pastor fica falando que tem que ir no culto. Pastor quer colocar a gente num cabresto. Cada um tem que curtir sua própria vida. Vai, Esaú. É assim que Esaú pensava. Que esperar sexo para depois do casamento? Não, como é que eu vou? Você tem que saber agora se é bom, se é para me casar. Crente não tem sexo para casar, meu querido. O crente, ele casa para namorar. Esaú criticava Jacó. Jacó é careta. Jacó fica aí escutando coisa do vô. Jacó tá aí com esse negócio de Deus, de promessa, de unção. Eu vou comer lentilha, eu vou caçar, vou pescar, vou curtir a vida. Tem gente que tá entre nós, que tem uma promessa maior que a minha e nunca vai receber ela. Sabe por quê? Porque quer curtir a vida. Porque tem uma noite de sexo. Porque não quer se comprometer com ninguém. Porque é chato esse negócio de ser certinho. Podia parar de pregar agora, já estaria bom, né? Mas tem mais, irmão. Saul, cara, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, não é verdade? E olha o que Deus falou para ele. Olha que coisa. Deus disse para Saul o seguinte: eu ia confirmar o seu reinado para sempre, perpetuamente, mas agora eu não vou fazer mais. Perdeu. Para aí. Para tudo. Para o que você está fazendo. Olhe bem para mim. Quem está aqui comigo? Não era para Bartimeu gritar assim: Jesus, filho de Davi. O certo, o que estava projetado lá na eternidade era: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Isso era o certo. O rei de Israel era Saul, não era Davi. Diz Deus disse para Saul: Saul, eu estava prestes a confirmar o teu reino perpetuamente, mas você agora acabou de perder. Quem quer saber por quê? Amanhã, 8... Não, brincadeira. Vamos lá. Davi pecou. Olha o pecado de Davi. Cara, é forte que eu vou te falar. Davi adulterou e Davi maquinou, planejou a morte do homem que estava casado para ele morrer, para ele ficar com a mulher dele. O bicho era complicado. É feio, irmão. O cara é forte. Olhe bem para mim. Mas Deus não tirou o reino da vida de Davi.
Não quer dizer que ele não teve consequência, ele teve consequência. Mas eu quero dizer, Deus não rejeitou Davi. E Deus não anulou o reinado dele. E Deus confirmou o reinado dele perpetuamente. Até o dia de hoje, Jesus é filho de Davi. A palavra filho quer dizer descendente de Davi, amém? Aí você deve perguntar para mim, pastor, então Saul fez uma coisa extremamente pior. Talvez não seja pior aos teus olhos, mas era pior aos olhos de Deus. Sabe o que Saul fez para perder tudo? Uma oferta. Pronto, agora ficou complicado. Olha aqui, Davi matou e adulterou, amém? Perdeu o reino. Por que Saul perdeu o reino? Porque ele fez uma... Isso é coisa de louco. E Bíblia é um troço de doido, irmão. Quem quer explicação? Quem está precisando de uma explicação? Está precisando de uma explicação? Só quem está precisando. Quem precisa mesmo? Quem quer que eu explique bem bonitinho? Está acontecendo uma batalha. E Saul, coral, está na frente do povo. E o povo está esperando que venha Samuel, diga comigo, o homem de Deus. Estão esperando o homem de Deus para vir diante do povo, para fazer um holocausto a Deus. A quem cabe fazer os holocaustos na Bíblia? Aos sacerdotes. Samuel era o quê? Sacerdote. Então eles estão esperando que venha Samuel fazer o sacrifício, fazer uma consulta a Deus para saber o que eles têm que fazer. Saul está lá, diante daquele povo todo. E Saul começa a pensar assim: esse sacerdote está demorando demais. Esse sacerdote não está bem. Esse sacerdote não está fazendo do jeito direito. Esse sacerdote não está com nada. Esse sacerdote, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o holocausto. Foi lá, tomou o lugar do homem de Deus, usurpou o lugar do homem de Deus, desacreditou e descredibilizou o homem de Deus, envergonhou o homem de Deus, tomou para si um poder, uma responsabilidade que ele não tinha e fez para Deus um holocausto. Passou alguns minutos, chega Samuel. Estava o holocausto ainda queimando. Opa, o que está acontecendo aqui? Ah, Samuel, o povo estava esperando uma resposta, você demorou demais. O que Samuel disse para ele? Deus estava prestes a consagrar o teu reinado perpetuamente e você acabou de perder tudo. Poxa, mas Davi, ele adulterou, ele matou, ele foi terrível. Mas para Deus, usurpar o lugar da autoridade do homem de Deus, tirou a unção, tirou o chamado, tirou o propósito para sempre da vida de Saul. Cara, eu vou falar um negócio muito doido aqui pra vocês. Sabe quem que é Saul? Diga comigo, rei. E rei é rico, rei tem dinheiro, rei tem poder. Rei é rei, irmão. Só que ele esqueceu que quem ungiu ele rei foi o sacerdote. Só que os reis, em um determinado momento, vão ser tentados a usurpar o lugar do sacerdote. Posso falar no português mais correto, assim, mais claro, que ninguém vai ficar sem entender nada aqui? Tem muito empresário querendo virar pastor. Tem muito empresário que diz assim, esse pastor não tá com nada. Esse pastor não é bom administrador, não é bom gestor. Se eu botar a mão no arado aqui, você vai ver se essa igreja não bomba. Tem muito empresário que usurpa o lugar do pastor porque ele tem dinheiro, ele tem poder. E sabe por que ele gosta de querer abrir igreja? Porque assim ele não precisa dar o dízimo para o pastor, ele mesmo administra o dízimo dele. Quantos reis, empresários se levantaram por palavras de pastores, homens de Deus, e depois que se levantaram, eles disseram, eu vou tocar a igreja porque eu faço melhor. E eu vou dizer uma coisa, cuidado com esses pastores e empresários que nunca operou um milagre, nunca expulsou um demônio, não tem vida de oração, apenas são gestores e eles que têm, é verdade, não é uma igreja, é um salão de festa. Saul perdeu tudo porque se rebelou contra a autoridade. Você sabia que é nesse texto que Samuel diz assim, o pecado de rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria? É nesse texto. A oferta que Saul fez para Deus foi feitiçaria. Pecado de rebelião é o pecado de feitiçaria. Tá forte a pregação hoje, né? Ó, eu tinha mais 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para falar. Eu só vou falar de mais uma por causa do nosso horário. Depois eu vou fazer a parte 2 disso aqui. Amém? Vamos relembrar? Vamos começar lá do começo. Diga comigo, Caim perdeu tudo porque o amor dele para com Deus não era sincero. Ele era legalista, religioso e perseguia quem tinha a graça de Deus de verdade. Nunca seja um Caim, amém? Número 2, nós falamos de Cã. Cã era para ser um dos herdeiros do planeta Terra, ter uma maior história maravilhosa e ele perdeu tudo
tudo porque ele desonrou a sua autoridade no momento de vulnerabilidade do seu líder. Se você desonrar o seu líder, você pode acabar como Cã. Não só perdeu a bênção, como o dele foi pior. Tem gente que só perdeu a bênção. Cã foi amaldiçoado para sempre, ele e todas as suas gerações. Esaú perdeu tudo porque ele não valorizou o conselho dos seus pais, não valorizou a história de Deus, não lutou pelo propósito chamado que ele tinha, porque ele era inconsequente e ele só queria os prazeres da vida, e para ele esse negócio de fazer a vontade de Deus era muito chato. Saul perdeu tudo porque um dia Saul usurpou o lugar do líder, desonrou o líder publicamente e não deu honra ao líder. E isso foi comparado com o pecado de feitiçaria. O que tem de feiticeiro nesse Brasil não tem nome. Feiticeiro com nome de apóstolo, feiticeiro com nome de bispo, feiticeiro com nome de missionário. Quero falar de Acabe. Vou falar de Acabe de um jeito que talvez você nunca tenha visto. Você vai se surpreender. Quem foi o rei Acabe? O rei Acabe foi o rei que viveu no tempo de Elias. E ele era marido da Jeza. Quem sabe o que eu estou falando? Cara, eu vou ler um texto aqui para você que você vai ficar... Cara, é muito maravilhoso. Lá em 1º livro dos Reis 18. Cara, é muito lindo. Não seria incrível você conhecer pessoalmente o profeta Elias? A Bíblia diz, a própria Bíblia diz que ele foi um dos maiores profetas da história. Imagina o que esse homem tinha com Deus. A Bíblia diz que não houve quase nenhum profeta como Elias. Inclusive, a Bíblia diz que Jesus ia vir no espírito de Elias. Olha só, para poder falar que, comparar Cristo com a unção de Elias. Você não acha isso fascinante? Acabe foi um homem que conheceu e conviveu pessoalmente Elias. E agora olha o detalhe, o maior detalhe dessa história, preste atenção. Diga comigo, Acabe presenciou o maior milagre que Elias fez em nome de Deus. Ele estava lá presencialmente. Nós vamos abrir lá em 1 Reis 18. Nós vamos ler do 36. Deixa eu só deixar aqui para vocês a história, aonde está o 36. Preste atenção. Acabe e Jezabel, eles tinham desviado da palavra de Deus e eles estavam adorando os Balaíns. Os Balaíns são demônios, são outros deuses. Eles tinham se desviado da palavra de Deus. E eles tinham os profetas de Baal. Quem ouviu falar dos profetas de Baal? É dessa história aqui. Então Elias se levanta como um profeta de Deus para restaurar a adoração a Deus em Israel. Então chegou o momento de algo histórico, algo incrível, onde Elias vai desmascarar os profetas de Baal, vai mostrar a glória de Deus e vai matar os profetas de Baal. Como que ele faz isso? Ele diz assim, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Então vai um profeta de Deus contra 400 de Baal. Tem uns teólogos aí que dizem que é um pouco mais, um pouco menos, mas vocês entenderam, que eu não lembro exatamente a conta. 400 e pouco, não sei o quê. Mas todo mundo entendeu, na média aí, 400, amém? Um homem e quantos profetas de Baal? 400. Ele diz, vocês clamem primeiro. Se Deus responder com fogo, eles prepararam um sacrifício. Se Baal responder com fogo, Baal é Deus, a gente vai se prostrar diante de Baal. Diz a Bíblia, irmão, que aqueles 400 homens clamaram o dia inteiro, não aconteceu? Eles entraram em tanto desespero para ver se Baal escutava, e Baal não vai escutar, que eles pegavam cacos e se cortavam, facas, tudo para sangrar, para ver se comovia Baal. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, irmão, eu amo Elias. Eu acho que eu sou da laia de Elias. Meu irmão, é do meu naipe. Sabe o que Elias fazia? Os caras estavam lá se cortando. Diz a Bíblia que ele zombava dos 400. O homem era muito macho, irmão. O homem era faca na bota. Aí ele zombava, ele contava piada. Os 400 estavam lá se cortando, sangrando para ver se caía fogo do céu. Ele dizia assim, grita mais alto. Acho que ele tá meio surdo, ele tá meio velho. Ele lê o texto, tô falando sério, tá escrito desse jeito, cara. Elias zombava daqueles caras. Aí chegou a vez de Elias. Aí Elias falou assim, vamos fazer um negócio ficar mais difícil. Tava lá o sacrifício. Ele falou, faz o seguinte, faz uma vala ao redor do sacrifício. Fizeram uma vala. Falou, peguem cântaros e cântaros de água, litros e litros e litros, derramem sobre o sacrifício, o holocausto, sobre a lenha, sobre as pedras, até que encha a vala de água. Agora chegou o momento de Elias clamar. É o texto que nós vamos ler. Quem está preparado? Verso 36. Elias vai clamar. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E conforme a tua palavra fiz estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus. Sabe o que eu acho lindo dessa frase? Olha só. Para que o povo, diga comigo, o povo
conheça que tu és o Senhor Deus. O que significa isso? Um verdadeiro profeta. Tudo que Deus usa ele é para que o povo conheça a Deus e busque a Deus. Um profeta nunca faz nada para que o povo vá atrás dele. É só um parêntese. E que tu fizeste voltar o seu coração. Olha o 38, que doideira. Tá preparado? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a carne, o animal. Consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó e ainda lambeu a água que estava na vala. É forte. É forte. Cara, que Deus tremendo, né? Olha o 39. Agora vai acontecer um avivamento. Porque um homem de Deus traz a glória de Deus na terra e depois vem um. É isso que os homens de Deus fazem. Faz o povo se converter e traz avivamento. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos. Ó, todo mundo se jogou no chão sobre os seus rostos. Eu acho que eu faria a mesma coisa se você visse isso, ou não? Caiu sobre os seus rostos. E disseram, só o Senhor é Deus. Não disse. E repetiam, só o Senhor é Deus. Você imagina que cena maravilhosa? O povo todo de Israel que estava corrompido por Baal, agora todos com a cara no chão gritando, só o Senhor é Deus. Cara, o que conseguiu Elias fazer foi incrível. E aí, Elias fala, agora vamos matar essa cambada tudo. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Elias que matou um por um. Elias era bom na faca. Não sei porquê. Deixa quieto. Mas Elias gostava de faca. Então disse Elias a Acabe. Ei, diga comigo, Acabe estava lá. O rei Acabe estava lá. Olha só, matou os cabras e agora diz, Acabe estava lá. Acabe viu tudo. Acabe era o rei. O povo se converteu a Deus. O povo estava feliz porque eles redescobriram o Deus verdadeiro. Eu imagino, isso não está no texto bíblico, mas pela lógica, se Acabe estava lá, ele também se prostrou. Ele não ia ficar lá de braço cruzado. Eu acho que ele se prostrou. Eu acho que ele estava junto com o povo. Eu acho que ele se converteu também. Eu acho que ele falou, meu Deus, não é possível um Deus tão grandioso como esse. A lógica é essa. Tanto é que Elias e Acabe estavam conversando numa boa. Era o rei e o profeta. O rei e o sacerdote juntos, tranquilo. Tá fazendo sentido para você? Sim ou não? Então Acabe estava se apaixonado por Deus. Ele estava apaixonado pelo milagre. Ele estava honrando o sacerdote, honrando o profeta. E Elias ainda vai dizer para ele o maior milagre que Acabe precisava. Porque para Acabe o maior milagre não foi consumir aquele holocausto. O maior milagre para Acabe, sabe qual foi? Que fazia 3 anos que não chovia no reinado dele. Você tem noção o que é para um rei ter o seu povo passando fome, passando sede, morrendo? Sim ou não? Não é a pior coisa que um rei pode passar? Agora vem Elias, tão homem de Deus que ele é, e diz assim, ó, não só Deus fez isso aqui, não só o povo se prostrou tudo com a cara no chão dizendo que só o Senhor Deus, pode ir em paz, Acabe. Tá vindo uma chuva tremenda. Como que você ficaria? Tremendo, né? Acabe saiu de lá. Sabe o que Acabe foi fazer? Acabe foi preparar para a chuva. Como não chovia há mais de 3 anos, aonde passavam os cursos das águas, ali tinham animais, ali tinha pessoas morando. Então Acabe ele tinha que preparar, porque quando a chuva viesse ia ser, irmão, uma coisa que podia inundar, ia ser uma coisa muito forte. E Deus deu tempo ainda de Acabe ir na cidade, avisar, preparar, tirar as coisas que tivesse no curso dos rios, etc. Elias deu esse tempo todo para ele. Então disse Elias a Acabe, 41, sobe, come, bebe, olha só, vai lá, festeja o Senhor, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, onde nós vamos um dia, e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos para fazer, clamar pela chuva. Acabe presenciou, viveu na pele, um dos milagres mais lindos da Bíblia. Para onde que ele foi? Para a casa dele. Ele chegou em casa e ele contou tudo para Gesa. Gesa, você não sabe o que eu vi. Você não sabe o que eu vivenciei. Nunca houve um profeta tão grande em Israel como Elias. O homem fez fogo descer do céu, lambeu até a água das valas. E ele ainda disse que vem uma grande chuva, e não tem como eu não acreditar que essa chuva vem. Que homem de Deus maravilhoso. E Jezabel disse, amanhã eu vou matar esse profeta. Você está pronto para ouvir o que você vai ouvir agora? Jezabel disse que ia matar. Agora, preste atenção, que é muito sério isso aqui. Jezabel conseguiu arrancar a maior experiência que um homem tinha tido com um homem de Deus. Que era o rei, era ele. E o rei não conseguiu fazer nada. E ficou do lado de Jezabel. E mesmo com tudo que ele viveu, por mais alegria que ele tinha, da glória
que ele tinha visto. Jezabel conseguiu convencer ele de que Elias, na verdade, não era um homem bom e que merecia a morte. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque Jezabel não suporta que ninguém ocupe no seu coração o lugar de líder espiritual, a não ser ela. Sabe como que o espírito de Jezabel funciona nas igrejas? O espírito de Jezabel, de 6 em 6 meses, eu tenho que expulsar uma Jezabel da igreja. Sempre vem, sempre vem. Às vezes eu conheço ela de longe. O espírito de Jezabel, ela entra na igreja de uma forma muito, muito sutil, mas ela é repetitiva, então ela já não caiu mais na lábia dela. Presta atenção. O que ela quer? Ela quer que o seu coração seja dela, que a sua fidelidade espiritual seja dela e não do homem de Deus, não de Elias, não do profeta. Então ela cria um ar de espiritualidade. A Jezabel anda numa nuvem. Ela entra nas igrejas e o ministério número 1 de Jezabel é o ministério de intercessão, porque a forma dela se apresentar é extremamente espiritual. E ela sempre diz que está em oração. Ela sempre profetiza tudo que você quer ouvir. Ela sempre seduz o teu coração com as profecias mais mirabolantes que existem. E ela vai conquistando o seu coração. E você quer ver ela ter ódio? O dia que você chega para ela e fala assim, eu nunca vi uma pregação tão profunda como o pastor pregou hoje. Sabe o que ela vai dizer? Mas aquele versículo estava errado. Eu vivi um milagre extraordinário, o pastor pôs a mão em mim, eu fui curado de uma doença que não houve médico na face da terra que me pudesse curar. Aí ela vai dizer para você que Deus usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Podia ter sido pastor como qualquer um outro. Ela quer teu coração. Ela quer a sua fidelidade. E ela quer usurpar o lugar do verdadeiro homem de Deus na sua vida. Só que você olha para a vida de Jezabel, número 1, casamento destruído. E quando eu digo Jezabel, é homem ou mulher, é a mesma coisa. Não é só em mulher que manifesta, não. É 50-50. Casamento destruído, tudo arruinado. Nunca construiu nada na sua vida. Passou de igreja em igreja, deixou um rastro de destruição. Mas ela é mais espiritual que todo mundo. E diz que tem uma intercessão. Sabe por que ela gosta dessa história de intercessão? Que isso é tudo fake. Para ela poder criar uma áurea de espiritualidade nela. Aí ela vai dizer para você assim, isso aqui para os inocentes que caem nas garras. Você teve Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui viveu coisas extraordinárias nessa igreja? Recebeu cura, palavra, unção. Sabe por que você viveu tudo isso? Porque faz 20 anos que eu me consagro a Deus, eu nunca me desviei do evangelho, eu tenho uma vida em santidade. É por isso que essa igreja é séria, porque o pastor é sério. E o espírito de Jezabel nunca construiu nada na vida e ela vem com uma áurea de espiritualidade. E ela diz para você assim, olha o nível de espiritualidade. Vamos orar pelo pastor. Aí você fala, claro. Ela mas não são boas notícias. O quê? É assim que Jezabel funciona. Ela diz, Deus me deu uma palavra. O pastor não está bem. Mas por que não está bem? O Senhor me revelou que a gente precisa orar por ele, que senão, Deus não está gostando do que ele está fazendo. Começa a jogar sementinhas no seu coração. Sabe aí o que ela está fazendo? Ela é mais espiritual que o pastor. Ela é mais confiável que o pastor. Ela ora mais que o pastor. Só que ela nunca fez nada, nunca construiu nada, não tem crédito de nada, não tem histórico de nada, e você vai cair na lábia da Jezabel. Só que com esse ar de espiritualidade, vamos orar pelo pastor. Senhor, ele é um homem de Deus. Só que, já viu, ela se colocou na posição de que ela que precisa orar pelo pastor. Que ela é a solução da igreja. Deus me trouxe aqui para cuidar do pastor. Que esse espírito satânico seja expulso da sua vida. Sabe o que Jezabel conseguiu fazer? Conseguiu roubar do coração de Acabe o maior avivamento que ele tinha vivido. Acabe ia ser um dos homens de Deus mais lembrados da Bíblia, porque ele viu, conheceu, experimentou presencialmente Elias, os milagres de Elias, a conversão do povo, e Acabe poderia ser o homem que ia restaurar todo Israel, mas ele deixou que as palavras de Jezabel roubasse tudo isso do coração dele. Você sabia que tem pessoas que entraram aqui, que foram curadas de coisas tão extraordinárias, que Deus restaurou sua vida, Deus restaurou seu casamento, Deus curou, viveram um avivamento, se jogaram aqui nesse altar prostrados e ouviram uma sementinha da voz de Jezabel que questionou a minha vida, e essa pessoa largou tudo e perdeu tudo por causa da semente de uma Jezabel que nem sequer tem moral para falar nada. Então você percebeu que nossa igreja não está tratando de pregar só aquele evangelho da graça, de que você vai ser salvo. Irmão, você vai ser salvo, Jesus te ama, ninguém está questionando isso. Eu estou pregando para um povo que está desse lado do evangelho de princípios, o evangelho que vai deixar um legado, que vai deixar uma história,
história, que vai conquistar 50 nações. Eu quero dizer algo para você, se você observar em tudo isso aqui, os princípios que eu estou falando são princípios de lealdade, de fidelidade, honra. Diga comigo. Esses princípios de lealdade, fidelidade, honra, são os atributos de nobreza. Quando nós falamos de uma pessoa nobre ela é leal. Uma pessoa nobre, ela é fiel. Uma pessoa nobre, ela honra. Ela preza por lealdade, fidelidade e honra. Isso é uma pessoa que tem nobreza. Isso é o que torna um homem nobre. E aqui na família do reino, Deus vai edificar verdadeiros príncipes e princesas, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se assenta na roda de Jezabel, que não se assenta na roda dos murmuradores, que não se assenta na roda daqueles que tocam nos ungidos de Deus, que não se assentam na roda daqueles que perderam o temor de Deus. Pessoas de honra, pessoas de conduta, pessoas que honram a Deus, pessoas leais, pessoas fiéis, pessoas que vão honrar o nome de Jesus o resto das suas vidas, que vão deixar um legado para muitas nações. Eu profetizo que o teu nome estará escrito em livros. Eu profetizo que as suas próximas gerações lembrarão de ti e dirão: graças a meu pai, graças a meu avô, graças a minha avó, ela deixou um legado, ele deixou um legado, e que milhares de pessoas foram transformadas pela história que meu pai e minha mãe deixaram para mim. Você crê? Aplauda o Senhor. Aleluia. Inscreva-se no nosso canal